Olá, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É com alegria que nós começamos uma nova semana. Eu aqui, Padre Everson, pela TV Evangelizar, com o programa Com a Palavra. E hoje é segunda-feira, dedicada ao Espírito Santo. E queremos pedir o Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas intenções. Iniciamos uma semana cheia de esperança e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos dá a palavra de Deus e alimenta o nosso coração e a nossa vida. E já no programa de hoje, iniciando esta semana, nós queremos meditar sobre o propósito de Deus na nossa vida. Será que existe um propósito para cada um de nós? E qual é esse propósito? É isso que nós queremos meditar no início dessa semana. E agora, o Peregrina Brasil tem um recadinho especial para você. Somos todos peregrinos. Prepare suas malas e embarque conosco rumo ao velho continente. Uma peregrinação em família com Santa Rita de Cássia para Portugal e Itália. 2 belos países, cidades inspiradoras, repletas de basílicas, monumentos, história e fé cristã. Venha junto com o Frei Jean, Ceci Portugal. 12 dias de espiritualidade, imersão na Bíblia e partilhas inesquecíveis. A Europa, como você nunca viu. Saída de São Paulo, dia 16 de setembro de 2023. Saiba mais pelo WhatsApp 11 2942 8332 ou pelo site peregrinabrasil.com.br. Realize seu sonho. Peregrine com a gente. Muito bem, e aí fica o recadinho da Peregrina Brasil para você e para sua família. E nós aqui no programa Com a Palavra vamos meditar hoje. Será que existe um propósito na nossa vida? E qual é esse propósito? Qual é o plano de Deus na vida de cada um de nós? É isso que nós queremos refletir hoje. Por isso eu te convido, meu irmão e minha irmã, a pegar a sua palavra. Pega a sua Bíblia aí. E hoje a palavra vai nos ajudar através do livro do Provérbios. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Abra aí a sua Bíblia para juntos meditarmos. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. E como eu dizia no início do programa, hoje é segunda-feira, dedicada ao Espírito Santo. E nós queremos pedir ao Espírito Santo que ilumine toda a nossa semana. Que o Espírito Santo traga as suas luzes divinas, iluminando os nossos passos durante essa semana, para melhor servirmos e amarmos a Deus nos nossos irmãos e irmãs. E queremos pedir também ao Espírito Santo que Ele nos dê os seus dons e os seus carismas, aqueles dons e aqueles carismas que são necessários para que nós levemos o Evangelho e anunciemos o Evangelho em todos os lugares aonde nós estamos. Vamos rezar juntos, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, com seus dons, com os seus carismas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E no início do nosso programa, eu te convido também, meu irmão e minha irmã, a ligar para nós, no telefone que está aparecendo aí no vídeo. Ligue para nós, deixe o seu pedido de oração. No início dessa semana nós queremos rezar por você. Eu quero rezar por você, pedindo ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ligue para nós, deixe as suas intenções, os seus agradecimentos, e nós queremos juntos elevar todos os pedidos de oração até o céu e pedir ao Espírito Santo que o Espírito Santo ilumine os nossos caminhos e a nossa vida. Meu querido, minha querida, vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia para nós lermos a palavra de Deus e meditarmos a palavra de Deus que está no livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 21. Vamos escutar o que diz o Senhor. Leitura do livro dos Provérbios. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Palavra do Senhor, graças a Deus. É uma leitura curta hoje,
mas cheia de significado, cheia de sentido e que ilumina toda a nossa vida, que ilumina o nosso caminho. Nós estamos no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro dentro dos estudos bíblicos, chamado como livro sapiencial, sapiência, para o português de sabedoria. É um livro que vai nos indicando um caminho que nós podemos fazer através da sabedoria. Não uma sabedoria intelectual, senão uma sabedoria que vem do povo, uma sabedoria que é gerada através da experiência do povo. E assim foi. O livro de Provérbios é atribuído ao rei Salomão. E através da experiência que esse rei teve, através das iluminações que ele teve de Deus, ele vai colocando por escrito tudo aquilo que Deus vai iluminando no seu coração. Lembrem que Salomão é conhecido como o rei mais sábio que teve Israel, que governou Israel com sabedoria. E a tradição atribui esse livro a Salomão, o filho do rei Davi. Então, no capítulo 21, vai nos dizer, no capítulo 19, no versículo 21, vai nos dizer: há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Todos nós temos muitos planos. Planos de construir uma família, planos de se consagrar a Deus, de permanecer solteiro, planos de ter um bom trabalho, de ter uma situação financeira boa e agradável, planos de realizar sonhos. Quantos de nós sonhamos e temos que sonhar porque os sonhos nos motivam? Os nossos sonhos nos tiram das nossas rotinas. Todos nós temos muitos planos e queremos que esses planos vão se concretizando. E, inclusive, nós lutamos para que esses planos se concretizem. Por exemplo, quem tem um plano e um desejo de estudar medicina, ele precisa se aplicar, ele precisa estudar, ele precisa fazer um vestibular, procurar uma universidade, e depois que passe nesse vestibular, que entre nessa universidade, ele precisa continuar estudando e se aplicando cada vez mais até alcançar o objetivo do seu diploma, até conseguir ser licenciado, ter a sua licenciatura em medicina. E assim outras profissões. Porém, a palavra de Deus vai nos dizer que nós temos muitos planos. Isso a palavra reconhece. Porém, a palavra nos diz: mas é a vontade de Deus que se realiza. São justos e são válidos todos os nossos planos, quando esses planos são para o bem nosso e para o bem dos demais, em conjunto. São justos e são necessários esses planos. Mas nós temos que nos perguntar, meus queridos, se esses planos que nós temos no coração são planos que estão de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes, os nossos planos destoam da vontade de Deus. A vontade de Deus é de um lado e nós vamos para outro. E o plano e o propósito para a nossa vida é o plano e o propósito de Deus. Nós nos perguntávamos ao início, e o tema é uma pergunta: existe um propósito? É claro que existe um propósito para as nossas vidas. Nós não nascemos do acaso. Nós não viemos neste mundo por acaso, porque aconteceu alguma coisa e aqui nós chegamos. É óbvio que não. Nós estamos nesse mundo primeiramente porque Deus nos ama. E porque esse Deus que é tão grande em amor, esse Deus que é tão grande em carinho, nos deu a vida. Ninguém entrou na fila da vida para reclamar de Deus e pedir: Senhor, eu tenho direito a viver. Não. A vida é um presente de Deus. Deus nos deu a vida. E nós, agradecidos a Deus que Ele nos deu esta vida, agora também temos que nos perguntar: qual é o propósito e qual é o plano de Deus para mim? Porque se nós olhamos somente os nossos propósitos, se nós olhamos somente a nossa vida fechada, escura muitas vezes, nós não vemos o propósito e o plano de Deus para nós. Nós, por causa da nossa natureza, que não é má, mas que está decaída por causa do pecado original, muitas vezes somos cegos diante do plano de Deus. E começamos a abraçar outros planos.
outros objetivos e nos esquecemos de perguntar a Deus: mas qual é a tua vontade para a minha vida? E é isso que nós precisamos perguntar a Deus. Muitas vezes os nossos planos, e nós queremos alcançar alguma coisa, nós temos muita vontade, muito desejo, acabamos colocando tudo nas nossas mãos e esquecemos de colocar os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos na mão de Deus. E por isso, quando nós colocamos tudo nas nossas mãos, o que acontece? Nós vivemos ansiosos, apreensivos, com medo de que não vai dar certo, de que pode ser que não dê certo. Por quê? Porque nós queremos ter o controle dos planos da nossa vida nas nossas mãos. Por isso nós muitas vezes vivemos nessa ansiedade, nesse medo, às vezes até mesmo nesse terror de que as coisas não aconteçam. Quando nós temos os nossos planos, mas nós colocamos eles nas mãos de Deus, então as coisas começam a mudar na nossa vida. As coisas começam a ganhar sentido no nosso coração e na nossa vida. Como eu dizia no início, é justo que nós tenhamos os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos. Porque muitos dos nossos planos e dos nossos desejos é o próprio Deus que plantou no nosso coração e que colocou aí no nosso coração para que a gente realize. Mas acima de tudo, nós temos que ter um coração dócil e colocar esses planos nas mãos de Deus e dizer: Senhor, aqui são os meus planos, aqui são os meus projetos, quem sabe também sejam os teus, eu coloco em tuas mãos. E se o Senhor tem outros planos, se o Senhor tem outros projetos para mim, ilumina o meu coração, ilumina a minha vida, faz com que eu possa ver e sentir quais são esses planos, e o Senhor o fará. Nós precisamos ter essa certeza, meu irmão e minha irmã, que é através da oração que nós podemos conhecer o plano de Deus para a nossa vida. Se nós não temos uma vida de oração, se nós temos uma vida longe de Deus, então nós não conhecemos o plano de Deus. Vai ser difícil, não tem comunicação. Quando nós não temos comunicação com Deus, é difícil de nós enxergarmos o plano de Deus para nós. Não é que Deus não queira mostrar qual é o plano de Deus para você, não é isso. É que nós, quando não temos comunicação com Deus, tristemente nos fechamos e não deixamos com que o Espírito Santo sussurre nos nossos corações e mostre qual é o plano de Deus. E Deus nos chama a concretizar o seu plano em nossas vidas. Isso nós temos que ter muito claro. Nós somos chamados, assim como nós fomos chamados à vida, Deus também agora nos chama a concretizar o seu plano. E esse plano não beneficia somente a pessoa individual. O plano de Deus não vai beneficiar somente você, meu querido, minha querida. Ele vai beneficiar todos que estão à tua volta. Mais ainda, como por exemplo beneficiou os grandes santos da igreja, como por exemplo, quando irmã Dulce abraçou o plano de Deus para cuidar dos pobres lá em Salvador, nos anos 70, nos anos 50. E hoje a irmã Dulce já não está mais, mas veja quanto bem essa santa fez na nossa Bahia, o anjo bom da Bahia. Quando ela abraçou o plano de Deus não somente beneficiou a irmã Dulce, senão que beneficiou toda uma sociedade, toda uma nação, o nosso Brasil. Assim que quando nós abraçamos o plano de Deus para nós, esse plano, ele não vai beneficiar somente a nós, vai beneficiar todos que estão à nossa volta. Agora bem, esse plano, meu querido, minha querida, nem sempre vai ser um plano de total felicidade, no sentido de felicidade que nós entendemos no mundo de hoje. O plano de Deus pode sim passar através de sofrimento e através de tribulações. Vejam o plano de Deus se concretizando na vida da Virgem Maria. Se concretizou de maneira perfeita, porém, através da dor e através do sofrimento. O plano de Deus se concretizou de maneira perfeita na vida do seu Filho Jesus Cristo, porém passou pela dor e pelo sofrimento. É claro que depois a alegria triunfou, é claro que depois a vida triunfou, é claro que depois
tudo de bom, tudo de melhor triunfou na vida da Virgem, triunfou na vida de Jesus Cristo. Mas nós, como seguidores de Cristo, temos que ter essa certeza que o plano de Deus na nossa vida também pode passar por sofrimento e por tribulações. Quem sabe você esteja sofrendo nessa manhã, nesses dias, nessa semana, nesses anos, e você não saiba por quê. Pois é, pergunte a Deus qual é o plano dele diante desse sofrimento que você está passando. Pergunte a Deus qual é o plano dele diante dessa dor, diante dessa perda que você está passando. Tudo tem um propósito na nossa vida. E quem nos guia é o Senhor. O Senhor nos guia através dos seus caminhos, através da sua providência. E quando nós perguntamos qual é o sentido e qual é o plano que Deus tem para cada um de nós, nós vamos encontrando um sentido para a nossa vida. Porque quando nós nos fechamos demais no nosso coração, quando nós nos cegamos demais, olhando somente o nosso interior, olhando somente as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, nós não vamos entender o plano de Deus. Nós estaremos fechados em nós mesmos. Então vamos abrir o nosso coração nesse dia com essa certeza do que nos diz a palavra de Deus. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Então, diante de todos os planos que você tem aí no teu coração, que você quer fazer, tenha sempre essa certeza de pedir a Deus que a vontade dele se realize. Porque diante dos nossos planos, que são planos às vezes mesquinhos e fechados, nós temos a vontade de Deus. E dentro dos nossos planos, que às vezes nós podemos ir por um caminho de infelicidade, dentro da vontade de Deus, nós temos um caminho seguro de felicidade e de realização, de autorrealização para nós e de realização para todos aqueles que estão junto conosco. Por isso, nessa manhã, meu querido, minha querida, vamos pedir ao Espírito Santo essa graça. Espírito Santo, dá-nos a graça, ilumina o nosso coração, para conhecermos qual é o plano de Deus para a nossa vida e para que nós possamos realizar a vontade de Deus na nossa vida, hoje e sempre. Obrigado, meu querido, minha querida, porque você nos acompanha nessa segunda-feira, aqui, através da TV Evangelizar. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. E estamos de volta com o programa Com a Palavra. Meu irmão e minha irmã, é uma alegria que você esteja junto aqui conosco pela TV Evangelizar, a TV Evangelizar que chega em mais de 2.000 municípios em todo o nosso Brasil. E nós estamos meditando a Palavra de Deus, que é fonte de vida, que transforma os nossos corações, que transforma a nossa vida. E o tema que nós estamos meditando hoje está no livro do Provérbios, no capítulo 19, no versículo 21. E o tema principal é: existe um propósito? E nós começávamos o bloco anterior meditando sobre isso. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Se é que existe esse propósito. E eu dizia, sim, é claro que existe. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para você, meu irmão. Diante da situação que você se encontra hoje, existe um propósito de Deus, sim. O livro do Provérbios vai falar: muitos são os planos do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Realmente, muitos são os planos que nós temos, e por isso nós temos muito que olhar para o nosso coração e entender que o plano de Deus para a nossa vida se concretiza, porque esse plano traz realização para cada um de nós. Eu te convido nessa manhã, você liga para nós no telefone que está aparecendo aí na tela, aí no vídeo, deixa suas intenções. Hoje é segunda-feira dedicada ao Espírito Santo. Nós queremos rezar por você, pelas tuas intenções. Ligue para nós então, coloque aí as suas intenções, os seus pedidos, os seus agradecimentos e vamos iniciar uma semana cheia da bênção de Deus, pedindo as luzes e as graças do Espírito Santo, pedindo os dons
e os carismas do Espírito Santo sobre nós. E quem nos ajuda a entendermos o plano de Deus para as nossas vidas e acolhermos o plano de Deus para as nossas vidas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo aquele que traz a graça de nós entendermos qual é o plano de Deus para cada um de nós. Muitas vezes nós não entendemos e não acolhemos este plano de Deus. Colocamos muitas vezes as nossas vontades, as nossas debilidades em cima da vontade de Deus. Porém, existe um propósito de Deus para cada um de nós. Existe, inclusive o livro do Eclesiástico vai dizer que existe um propósito para cada coisa debaixo do céu. E, especialmente para nós que somos filhos e filhas de Deus, existe o plano. Mas qual é esse plano? Nós temos que nos perguntar. Qual é o plano que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã? Diante da circunstância que você está passando hoje, qual é o plano de Deus para você? Você tem que se perguntar, e isso é somente você e Deus que pode responder, através da oração. Por isso eu frisava antes a necessidade que nós temos de oração. Porque é através da oração que Deus vai falar no nosso coração e na nossa vida. Se nós não temos uma vida de oração, fica difícil. Nós conhecemos qual é o plano de Deus. Nós não vamos conhecer qual é o plano de Deus. Essa é a realidade. Nós precisamos de uma vida de oração, de comunhão com Deus, para poder conhecer qual é o plano de Deus. Meu querido, minha querida, a oração aqui, ela não se limita a um Pai Nosso e a uma Ave Maria por dia. A oração aqui é intimidade, é encontro com Deus. É você procurar a sua igreja, a sua paróquia, ter os sacramentos, receber os sacramentos. Se você já tem a sua primeira comunhão, comungue, receba o sacramento da confissão, faça as suas orações, mas também nos momentos que você estiver fazendo oração, faça momentos de silêncio. Porque é nesses momentos de silêncio que Deus fala no nosso coração e que Deus vai iluminar qual é a vontade dele para você. Se você não faz silêncio, fica difícil que Deus ilumine o teu coração, que Deus mostre qual é o caminho dele para a tua vida. E é dentro deste caminho e é dentro da vontade de Deus que nós encontramos o sentido da nossa vida. Quanta gente sem sentido? Quem sabe você, aí que está me vendo, muitas vezes está sem sentido de vida. Não sabe se vai à direita ou à esquerda. Pois é, pede a Deus que mostre qual é o plano dele para você. Às vezes, para que a gente abrace o plano de Deus, nós temos que deixar os nossos. E se isso for necessário, então vamos abrir mão dos nossos planos. Porque é dentro do plano de Deus que nós encontramos a realização e o sentido da nossa vida. E conhecemos qual é o plano de Deus por meio da sua palavra e através da oração. Não tem outro caminho não. É por meio da palavra de Deus e por meio da oração. Então vamos pedir ao Espírito Santo nessa manhã que nos dê um coração capaz de nos exercitarmos na oração e na vida para podermos acolher qual é o plano de Deus para cada um de nós. Então, voltemos o nosso coração, voltemos a nossa vida ao plano de Deus. Qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Qual é o plano de Deus? Deus tem um plano para cada um de nós. Não somos frutos do acaso. Não estamos perdidos nesse mundo, nesse universo. Deus tem um plano. Vamos pedir ao Espírito Santo que ilumine o nosso coração e que mostre para nós, no decorrer dessa semana, qual é o plano dele para cada um de nós. E aqui, diante do ícone, da imagem do Espírito Santo, nós queremos colocar as tuas intenções. Você que ligou para nós, você que deixou aí o seu pedido de oração, aqui está a caixinha de oração com vários pedidos de oração. Nós queremos colocar tudo isso aqui diante do Espírito Santo, pedindo que as luzes do Espírito Santo desçam sobre esses pedidos de oração, que as luzes do Espírito Santo desçam sobre a sua casa, sobre o seu coração, ilumine o seu coração e a sua vida e mostre para você qual é o propósito, qual é o plano que Deus tem para você, para que você possa realizar. Nós queremos rezar aqui pela Mariana Machado. Ela pede oração pela sua família
e pede que o Espírito Santo abençoe a sua semana. Nós colocamos aqui na caixinha de oração. E também nós queremos rezar pela Maria Francisca. Ela pede que Deus guie o seu propósito. Então nós colocamos também aqui. E aqui também nós colocamos diante do Espírito Santo as tuas intenções, os teus propósitos, o que você quer pedir no dia de hoje a Deus. De maneira especial nós queremos pedir ao Espírito Santo que ilumine o teu coração e que o Espírito Santo faça com que você possa encontrar o propósito de Deus para a tua vida. Não tenha medo de perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual é o plano? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Porque é dentro deste plano, dentro deste propósito, dentro desta vontade que nós encontramos a nossa realização. E já não seremos mais pessoas frustradas, porque estaremos dentro do plano de Deus. E nós queremos pedir que o Espírito Santo abençoe você, meu irmão, minha irmã, abençoe o teu trabalho, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Que o Espírito Santo entre aonde você está agora, trazendo a paz e trazendo a alegria do coração, iluminando os teus caminhos e mostrando qual é o propósito de Deus para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nós pedimos pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus amigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por você estar aqui junto conosco. Foi uma alegria muito grande nessa manhã, neste dia, estarmos meditando a palavra de Deus. Muito obrigado. Fique agora com a experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.